A paz do Senhor aos irmãos. Uma bênção nós podermos estar aqui através da internet, novamente conversando um pouquinho, falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Como a gente não pode demorar muito, e agora eu mesma estou de olho no tempo, então, amados, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Pai, por podermos estar aqui conversando com os nossos irmãos, compartilhando, Senhor, a Tua palavra, um pouquinho da Tua palavra. E te peço, meu Deus, que o Teu Santo Espírito nos ensine, nesse pouco tempo que nós vamos estar juntos agora, através dessa tecnologia, para a gente conversar a respeito das Tuas coisas. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, que possamos ter muito mais tempo e termos muito mais disposição, disponibilidade de tempo para podermos conversar, falar a respeito das Tuas coisas, que é o que mais nos interessa hoje, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amados, eu li o livro de Malaquias já uma outra vez que eu comecei a falar e não deu certo para eu estar enviando para os irmãos, e hoje eu quero retomar esse assunto e nós vamos ler só um versículo que me chamou a atenção e eu vou depois falar do que o escritor na palavra de Deus escreveu, não Malaquias, mas aquele que comenta Malaquias, para nós podermos ter ideia de que não é só do dízimo que fala Malaquias, muito mais coisas nós temos que aprender com o livro de Malaquias, se nós quisermos aprender, né, do Senhor sempre. Então, amados, no versículo 3, aliás, no capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só que palavra dura, né? E ao mesmo tempo amorosa. O que Deus está querendo dizer? Eu, o Senhor, não mudo. Hoje em dia a gente olha o mundo, não é, meus amados? Misericórdia. Tudo mudado, tudo trocado de ordem, né? Tudo terrível. Então, se nós formos olhar para o mundo, a gente fica perdido. Não devemos, então, estar olhando mesmo para o mundo. Vamos olhar para o Senhor, vamos aprender com o Senhor, porque sempre nós temos muita coisa que aprender com o Senhor, com certeza, não é, amados? E no início do capítulo 3, ele fala da vinda do Senhor Jesus, precedida pelo seu anjo. Mas eu quero hoje enfatizar os ensinos de Malaquias que nós podemos estar aproveitando para as nossas vidas, enquanto nós aqui estivermos e aprender uns com os outros para passar essas verdades espirituais e falarmos mais das verdades espirituais uns com os outros, não é, amados? Que é o intento, né, da palavra de Deus, que quando nós nos reunimos, ouvir a palavra, ouvir a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a gente sabe disso. Também todos os princípios, né, que Deus colocou para as nossas vidas como aprendizado, para nós aprendermos através desses princípios, estão aqui, tudo relacionado, né? Tem muita coisa que eu gostaria de conversar, mas com certeza o tempo não é muito adequado aqui e a gente não vai discutir muito. Eu vou só compartilhar com os irmãos o que o autor, né, o próprio Malaquias, tem como aprendizado aqui e que outras pessoas viram e anotaram para a gente poder estar aprendendo. Então, por exemplo, as verdades que existem no livro de Malaquias, que às vezes, se você não leu todo, você não viu. E se você leu, você talvez pensando que ele trata do dízimo, não é só isso, né? Ele trata do dízimo, mas ele vai tratar de coisas como, por exemplo, algumas verdades. No capítulo 2, 17 e no 3, 17 e 18, ele vai falar assim, ó: passos para você conhecer a Deus e seus caminhos. Deus vê e recompensa não segundo o nosso tempo, mas segundo o dele. Nós devemos pensar que ou a boa conduta ou a má conduta
fica sem ser julgada ou reconhecida. Deus irá honrar o fiel. É o ensino a verdade que está escrito aqui em Malaquias, nesses capítulos. E o que você poderá fazer como filho de Deus, né? Por exemplo, esteja certo de que Deus nunca honra uma conduta pervertida. Não fale contra a justiça de Deus. É um ensinamento aqui. Creia que Deus diferencia o comportamento mal do bom. Não é verdade isso, irmãos? Deus é isso e Ele faz isso sempre. Nós podemos estrilhar, falar, berrar, chorar, e às vezes a gente até, né, fica contendendo com o Senhor, mas Ele tem razão em tudo quanto Ele ensinou e falou na sua palavra, né? Outra verdade que está em Malaquias, que se você ler agora pensando nisso, você vai ler com outra ótica e vai aprender muito mais. O relacionamento de casamento do correto, isso está no capítulo 2, de 11 a 16, vai falar isso. Que o relacionamento de um casamento do concerto é altamente estimado pelo Espírito Santo de Deus. Ele instrui os crentes a buscarem um parceiro crente para assegurar a santidade no casamento. Ele também requer um comportamento justo e fiel dentro das fronteiras do casamento. Deus aborrece as atitudes de um coração duro que destroem esse sagrado concerto e produzem o divórcio. Nós não atentamos muito para as coisas de Deus quando a gente vai estar contendendo com o nosso cônjuge ou outros, né, que nós podemos nos relacionar quanto ao divórcio, à separação, não é verdade? Porque a gente trata mais dos nossos próprios interesses. Mas aqui estão verdades no livro de Malaquias, olha que interessante, falando sobre o casamento, o divórcio, ensinando coisas. Isso está no capítulo 2 também, versículos 11 e 16, se você prestar atenção lá. E aí fala, obedeça a Deus, case-se somente no Senhor. Por isso que eu falo sempre para os nossos jovens, né? Quando eles vêm apresentar o namorado, a gente ora junto, né? Para que Deus conceda bênção, graça. Mas isso está ensinado na palavra de Deus. E se você quiser agir corretamente em todas as situações da sua vida, busca a palavra, porque a palavra vai estar te ensinando. Deus vai estar te dirigindo, te guiando através da palavra e do Espírito Santo que está conosco, né? Que nos ensina. Então, a ação, a atitude, né? A tua atitude, a tua ação, atitude de vida nesse capítulo e nessas verdades aqui de casamento está assim, está isso que eu falei. Obedeças a Deus, case somente no Senhor, seja amável e fiel. Eu vejo tanta briga, tanta discordância, tanta coisa no meio dos nossos casais, das nossas famílias, né? Uma judiação. Uma coisa que a gente esquece é que o inimigo investe contra as famílias, né? Quer destruir, e a gente não se atenta nisso. Então está escrito assim também, rejeite o divórcio como uma resposta para os problemas conjugais. Honre seu concerto com Deus, que é o casamento. Confie nele para restabelecer a esperança num casamento aparentemente sem esperança. Esteja desejoso por reaprender, amar, entender e perdoar. Olha, eu que queria falar só que Deus não muda, tem todos esses ensinos em Malaquias. Maravilhoso, né, amados? Também tem, princípios para pureza moral. Cristo vem, isso está no capítulo 1, 12 e 13, até o 3, 2 e 3. Tá puladinho assim, mas esses ensinos estão aí. Princípios para a pureza moral. Cristo vem como o purificador e aperfeiçoador do seu povo, para eles, sendo limpos, possam oferecer culto e adoração aceitáveis a Deus. Oferecer ao Senhor menos do que nosso melhor é indigno de seu santo nome.
esses ensinos, verdades de Malaquias aqui. Capítulo 1, 12 e 13, 3, 2 e 3. Você vai ver estes princípios aqui. E aí, para nós, a ação: dê o melhor que você tem ao Senhor. Submeta-se à obra do Senhor como o aperfeiçoador e purificador que Ele é. Adore a Deus com um coração purificado e sirva a partir de razões puras. Não dê desculpas para não fazer ou dê desculpas para fazer. Não faça isso. Faça com um coração sincero que agrada o coração de Deus. Comprometa-se com as verdades ou com a verdadeira adoração e evite meras formalidades. Isso são ensinos que eu quis passar para os irmãos que tem no livro de Malaquias. Se você ler com mais calma, com mais atenção, você vai ver isso. Lá outra verdade, que o tempo está passando, irmãos. Lições que nós podemos aprender de Malaquias. Está no 2, de 1 a 9. Capítulo 2, 1 a 9. A conduta pessoal dos líderes escolhidos de Deus e o exemplo de seu ministério fazem com que Deus seja aceito ou rejeitado pelo mundo. Não é assim? Se a liderança rejeita a lei de Deus, o povo não será ensinado na justiça e, portanto, não pode viver em paz. Olha que verdade, amados. E a ação, a atitude, a sua vida, o que você demonstra com isso? Líderes, certifique-se de que a sua conduta e o seu ministério façam com que as pessoas deem glória e honra ao Senhor. Isso está em Malaquias, acredita? Outra verdade grande de ensino no livro de Malaquias. E fica no capítulo 3, 8 a 10. A verdade é: princípios para uma vida generosa. O dízimo, agora ele vai falar do dízimo. Embora incluso na lei, era parte de uma vida de fé abraâmica e faz parte de um viver fiel. O dízimo expressa obedientemente a confiança de que Deus é a nossa verdadeira fonte de sobrevivência e quando Ele nos supre, de suprimento de todas as suas necessidades. Fracassar em dar o dízimo significa desonrar e roubar a Deus. Está escrito isso, né? Mas eu quis dizer isso e falei até o fim dos ensinos que tem em Malaquias, que não é só esse último aqui, mas todos os outros que vocês viram que são importantes. Então, praticar o dízimo, você já sabe que é uma parte do culto onde nós podemos honrar ao Senhor com o nosso dízimo. Mas, de verdade mesmo, o que eu quero deixar com os amados é que Deus, o Senhor, não muda. Então, desde Abraão, quando ele ensinou o dízimo, até hoje, ele não mudou. E também não mudou com os ensinos para a vida e nem para o casamento, e nem para a fé que nós devemos exercitar com o Senhor. Amém, amados? Então, amados, o recado é rapidinho, porque já foram lá 13 minutos e nós gostaríamos de falar muito mais, porque tem muito mais coisa que eu anotei para a gente conversar a respeito, mas não vai dar tempo. Mas prestem atenção nesses ensinos que eu citei, lendo com mais calma o livro de Malaquias, que é curtinho. Eu li assim, num instantinho, e me chamou a atenção todas essas coisas e também, principalmente, que Deus, o Senhor, não muda. Capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. E outra vez, ele diz, por isso nós não somos consumidos, né? Ele não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque senão, acho que o Senhor não teria o mesmo jeito de não fazer outra coisa senão consumir o mundo inteiro por tanta desobediência que a gente tem visto hoje, não é, amados? Vamos orar, agradecer a Deus. Muito obrigada, meu Pai, né, por poder compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra. Pai, te agradecemos. A Tua bênção é sobre cada um de nós e nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos suprido e dado através da Tua palavra. Muito, muito obrigada, Pai.
Abençoa os meus amados, todos, cada um na sua necessidade. E abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso pensamento, para que nós possamos nos exercitar lendo a Tua Palavra e compreender o que dela nós podemos aprender, como princípios, verdades para aplicar na nossa vida e as atitudes certas, corretas que nós temos que ter através desses princípios. Te agradecemos, meu Deus, em o nome santo de Jesus. Recebei a bênção, amados. O amor de Deus, nosso Pai querido, amado Senhor, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e o consolo, o conforto do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, meus amados, hoje e todos os dias até a volta de Jesus. Em nome dele, amém. Deus vos abençoe e guarde. Amém?